Madagascar é um país insular localizado no Oceano Índico, a cerca de 400 quilômetros da costa sudeste da África continental. Com uma área de aproximadamente 587.041 km², Madagascar é a quarta maior ilha do mundo, o segundo maior país insular e o 47º maior país do mundo. E com uma população estimada em cerca de 30.700.000 habitantes, Madagascar é o 15º país mais populoso da África e o 50º país mais populoso do mundo. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história desse país africano, que está entre os países menos desenvolvidos do mundo segundo a ONU. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Apesar da suspeita de que a ilha de Madagascar já vinha recebendo a visita dos primeiros humanos desde antes de 2000 a.C., a primeira evidência inequívoca da presença humana em Madagascar foi encontrada na atual cidade de Andavaquera e data de 490 d.C. Os primeiros habitantes da ilha de Madagascar foram os povos austronésios, que partiram do arquipélago malaio em grandes migrações que começaram a partir do primeiro século a.C. Eles viajaram em canoas chamadas de waka e chegaram na ilha no final do século V. Esses primeiros austronésios trouxeram para a ilha tecnologias agrícolas e conhecimentos marítimos e falavam a língua barito, que é de onde se originou a língua malgache, falada pela maioria da população do atual Madagascar. A primeira população concentrada de humanos ocorreu ao longo da costa sudeste, onde passaram a praticar o tave, um método agrícola tradicional malgache de corte e queima, usado para limpar florestas para cultivar terras. Os primeiros colonos encontraram uma grande riqueza na megafauna de Madagascar, que incluía animais como lêmures gigantes, pássaros-elefantes, fossas gigantes e o hipopótamo malgache, que acabaram sendo extintos devido à caça e à destruição do seu habitat. A partir do ano 600, alguns grupos de colonizadores começaram a se mudar para o interior, onde passaram a cultivar inhame e arroz e passaram a ser conhecidos como Vazimba. Por outro lado, os pescadores que permaneceram na costa sudeste da ilha passaram a ser chamados de Vezo. Ainda no século VII, alguns comerciantes árabes da região do atual Omã estabeleceram entrepostos comerciais na ilha e deram início à história escrita de Madagascar. Eles introduziram o Islã e a escrita árabe para transcrever a língua malgache. A partir dos séculos X e XI, traficantes árabes e zanzibares começaram a estabelecer assentamentos na costa oeste da ilha de Madagascar e trouxeram com eles integrantes dos povos Bantu para atender às suas demandas por escravos. Ao longo do tempo, essa mistura étnica deu origem ao povo malgache, composto por vários grupos étnicos diferentes. O contato europeu com a ilha de Madagascar começou em 10 de agosto de 1500, quando o capitão português Diogo Dias avistou a ilha depois do seu navio ter se separado de uma frota que ia para a Índia. Os portugueses começaram a negociar com os habitantes da ilha e passaram a chamar ela de Ilha de São Lourenço. A chegada dos europeus e suas contribuições culturais deram início à era feudal malgache, com o estabelecimento de vários reinos pelas diferentes etnias da ilha. Nessa época, o povo Rova começou a estabelecer aldeias entre os assentamentos Vazimba. Então, em 1540, nasceu Andriã Manelo, filho de mãe Vazimba e de um homem recém-chegado do povo Rova, dando origem à linhagem real Merina. Foi estabelecido assim o Reino de Merina, também chamado de Reino de Madagascar, tendo Amborrimanga como a primeira capital. Ao longo do seu reinado, Andriã Manelo liderou uma série de campanhas para expulsar os Vazimba das terras altas da ilha e expandir o seu reino. Entre 1540 e 1560, foi estabelecido na costa oeste pelo povo Sakalava o Reino de Menabe, e em 1610 foi fundada a cidade de Antananarivo, que passou a servir como a capital do Reino de Madagascar. No final do século XVII, os franceses começaram a estabelecer entrepostos comerciais ao longo da costa leste da ilha. Nessa época, foi fundada uma suposta colônia pirata nessa região,
sob a liderança do capitão francês James Mason, que ficou conhecida como Libertatia. Em 1690, foi fundado o Reino de Boina, outro importante reino do povo Sakalava, e por volta de 1710 foi fundado no extremo norte da ilha o Reino de Antacarana, e os clãs da etnia Betsimisaraka da costa oriental foram unidos pelo pirata Ratsimilarro em uma confederação conhecida como Reino de Betsimisaraka. Em 1750, a rainha Bete de Betsimisaraka, filha de Ratsimilarro, cedeu a ilha de Saint-Marie para o Reino da França e colocou seu reino sob a proteção da Companhia Francesa das Índias Orientais. Em 1787, o rei Andriana Poinimerina, seguido por seu filho Radamá I, conseguiram expandir o domínio do Reino de Madagascar, que por volta de 1840, já sob o reinado da rainha Ranavalona I, estabeleceu seu controle sobre quase toda a ilha. Nesse ano, a última governante do Reino de Boina, Tsiomeko, cedeu aos franceses o direito sobre várias ilhas do noroeste de Madagascar, em troca da proteção do Reino de Antacarana. Na Conferência de Berlim de 1885, os britânicos aceitaram as reivindicações da França para exercer a sua influência sobre a ilha de Madagascar, e após a assinatura de um tratado com os franceses, a rainha Ranavalona III concedeu à França um protetorado sobre a Baía Diego Soares e as ilhas Nosy-Be e Saint-Marie. Só que as divergências sobre a implementação desse tratado serviram como um pretexto para a invasão francesa em 1895. A invasão francesa resultou na Revolta de Menalamba, que terminou em 1897 com o exílio da rainha para a Argélia e o estabelecimento da colônia de Madagascar pelos franceses. Entre 1904 e 1905, Madagascar foi palco de uma revolta em grande escala de várias tribos, como resultado do desrespeito francês pela cultura malgache. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha havia considerado a realocação dos judeus para Madagascar antes da chamada Solução Final, mas em 1942, as tropas britânicas ocuparam a ilha após a Batalha de Madagascar. O declínio do prestígio francês levou à Revolta de Madagascar em 1947, um levante nacionalista que foi reprimido em fevereiro de 1949 pelo governo da França. Em 1956, os franceses estabeleceram a Loi Cadre, uma reforma jurídica que marcou um ponto de virada nas relações entre a França e suas colônias ultramarinas, e Madagascar avançou pacificamente em direção à independência. Em 14 de outubro de 1958 foi proclamada a República Malgache, se tornando um estado autônomo dentro da comunidade francesa. E em 26 de junho de 1960, Madagascar se tornou uma república independente, tendo o líder e político malgache Philibert Tsiranana como seu primeiro presidente e a cidade de Antananarivo como a sua capital. Ao contrário de muitas colônias francesas, a República de Madagascar resistiu inicialmente aos movimentos em direção ao comunismo, mas em 1972, Tsiranana foi forçado a entregar o poder a um governo provisório liderado pelo general Gabriel Ramanantsoa e reverteu a política anterior em favor de laços mais estreitos com a União Soviética. Essas políticas aliadas à crise do petróleo de 1973 resultaram no rápido colapso da economia de Madagascar e num declínio acentuado do padrão de vida do país. Em 15 de junho de 1975, o tenente-comandante Didier Ratsiraki chegou ao poder por meio de um golpe de Estado que deu início à Segunda República e avançou ainda mais em direção ao socialismo, nacionalizando grande parte da economia e cortando todos os laços com a França. Isso acelerou ainda mais o declínio da economia malgache e em 1979 o país estava completamente falido. Na década de 1980, Madagascar retomou as relações com a França e abandonou muitas de suas políticas de inspiração comunista em favor de uma economia de mercado, mesmo com Ratsiraka no poder. E em 1992, o país adotou uma constituição nova e democrática que deu início à Terceira República. As primeiras eleições multipartidárias ocorreram em 1993, com Albert Zaf derrotando Ratsiraka e assumindo a presidência.
Apesar de ser um forte defensor de uma economia liberal e de livre mercado, Zaf teve muita dificuldade na implementação de suas políticas e sofreu impeachment em 1996. Em 1997, Didier Ratsiraka assumiu novamente o poder e promoveu reformas econômicas que levou a um crescimento da oposição. Então, em 2001, depois de eleições conturbadas seguidas por confrontos violentos entre os apoiadores do presidente e de Marc Ravalomanana da oposição, Ravalomanana se tornou presidente no ano seguinte e Ratsiraka teve que se exilar na França. No seu governo, Ravalomanana trabalhou em colaboração com o Banco Mundial e o FMI para reformar a economia e acabar com a corrupção. Ele é acreditado por melhorar a infraestrutura, a educação e a saúde no país, mas foi criticado pela sua falta de progresso contra a pobreza. Depois de um impasse com o presidente da Câmara de Antananarivo, Andry Rajoelina, que levou a uma crise política no país com protestos violentos em 2009, os militares tomaram o Palácio Presidencial. Ravalomanana entregou seu cargo ao exército, que por sua vez entregou o poder para Andry Rajoelina. Em 2013, Eri Rajaonarimampianina, apoiado por Rajoelina, venceu as eleições e assumiu o cargo no ano seguinte. Em 2018, Andry Rajoelina derrotou Marc Ravalomanana no segundo turno e assumiu o cargo. No ano seguinte, uma epidemia de sarampo atingiu o país e deixou cerca de 1.200 vítimas. Em 2021, Madagascar sofreu com a maior seca dos últimos 40 anos, que deixou mais de 1 milhão de pessoas com insegurança alimentar e forçou milhares de habitantes a deixarem suas casas em busca de comida. Em novembro de 2023, Andry Rajoelina foi reeleito para outro mandato em meio a um boicote da oposição e com a participação de apenas 46% dos eleitores, a mais baixa numa eleição presidencial na história do país. Atualmente, a economia de Madagascar é baseada no turismo, na agricultura e nas indústrias extrativistas, e desde 2011, a economia do país vem crescendo cerca de 4% ao ano. No entanto, Madagascar ainda é um país muito pobre, que sofre com inúmeras travas estruturais no desenvolvimento da economia. Com um PIB nominal estimado em 15 bilhões e 800 milhões de dólares, Madagascar tem apenas a 29ª maior economia da África e a 139ª maior economia do mundo. Já o PIB per capita de Madagascar é de apenas 530 dólares, sendo o 49º maior da África e o 189º maior do mundo. A pobreza afeta cerca de 92% da população e aproximadamente 69% do povo vive abaixo da linha da pobreza com menos de $1 por dia. O IDH de Madagascar é de 0,501, o que é considerado baixo, sendo o 37º maior da África e o 173º maior do mundo. E essa é a história de Madagascar, esse país de biodiversidade única, mas que também está ameaçada pela atividade humana e já perdeu 90% da sua floresta original. Se você gostou do vídeo e quer contribuir com o nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se quiser se tornar um apoiador do Globalizando Conhecimento, você pode se tornar um membro. Para isso, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar a página inicial do canal. Um abraço e até o próximo vídeo.